Na Band FM, quem ama não esquece. A minha história começa há muitos anos, quando eu ainda era jovem. Jovem, cheia de esperança. Eu era uma garotinha muito bonita e sabia que chamava a atenção. Eu sabia que os rapazes olhavam e gostavam de mim. Mas, para ser sincera, eu não pensava muito em namorar. Eu queria mesmo era trabalhar, queria cuidar de mim. E aí sim, quem sabe um dia, me apaixonar. Nessa época eu tinha umas amigas que eram irmãs e a gente sempre se encontrava para conversar. Essas minhas amigas tinham um outro irmão, o Miguel. Ele era bem mais velho do que eu, mas sempre me tratava bem, me cumprimentava e até conversava comigo. Até que um dia eu soube que o Miguel estava apaixonado por mim. Eu me lembro até hoje que eu não consegui entender bem aquela paixão dele, porque eu nunca tinha dado motivo ou abertura para que isso acontecesse. Ele era só o Miguel, irmão das minhas amigas, só isso. Mas enfim, os meses foram passando e ele estava lá, cada dia mais apaixonado. Eu até tinha parado de ir na casa deles, só que o Miguel estava trabalhando no mesmo lugar que eu e por isso não tinha como não ter contato com ele. Você não tá entendendo, Rose? Eu tô completamente apaixonado por você. Como assim, Miguel? Sabe, você é diferente de todas as outras. Eu tô te entendendo perfeitamente, só que eu não vou namorar com você. Não vou, nunca. Eu nunca pensei numa possibilidade dessa. E também você é bem mais velho do que eu, né? Rose, idade não importa quando existe amor. Só que não existe amor, Miguel. Eu não sinto nada por você além da amizade. Mas você vai sentir. Se hoje você ainda não sente, um dia você vai sentir. Escuta o que eu tô te dizendo. Você vai sentir. E foi aí que o meu sofrimento começou. O Miguel estava cada vez mais obcecado por mim. Sempre me pediu uma chance, sempre. Fora que cada dia ele estava mais magro. Eu sabia que era por minha causa. Tá, mas o que eu podia fazer, não é? Eu tinha sido verdadeira com ele, honesta, sincera. Uma vez ele até teve coragem de dizer que eu só não queria ficar com ele por conta das cicatrizes que ele tinha. É que o Miguel tinha sofrido um acidente anos antes e ficou com o lado esquerdo todo queimado. Mas isso não tinha nada a ver. Quando ele falou isso, eu fiquei muito assustada. Porque não era disso que se tratava. Eu só não sentia nada por ele. Mas foi depois de muita insistência mesmo, que eu resolvi aceitar o pedido de namoro. Só que eu tinha algumas condições. Por exemplo, nada de beijo muito longo e muito menos intimidades maiores, entendeu? Era, sei lá, um jeito de ver se eu poderia começar a gostar dele. Apesar dessas condições, o Miguel aceitou. E nós ficamos juntos por 2 meses. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia aguentar tudo aquilo, não dava certo. Eu não sentia nada por ele. E mesmo que eu me forçasse a sentir, eu não conseguia. Por isso eu terminei tudo. Até os meus pais, que gostavam muito do Miguel, apoiaram a minha decisão. É que, apesar de ser muito trabalhador, ele tinha fama de ser meio estourado, sabe? Depois do fim do nosso namoro, eu pensei que finalmente tinha colocado um ponto final nessa história toda. Afinal, eu tinha pelo menos tentado namorar com ele. Eu tinha dado a chance que ele tanto me pedia e essa chance não tinha rolado, não tinha dado certo. Mas eu me enganei. Poucas semanas depois, o Miguel entrou numa depressão profunda.
Ele estava muito doente. Tinha até tentado tirar a própria vida. Tudo por minha causa. A família dele ficou desesperada, com medo que algo realmente acontecesse, porque o Miguel chegou a ficar de cama de tão fraco que ele estava. Todos os nossos amigos, conhecidos, iam visitá-lo. Mas eu não queria. Eu não queria ir lá. Eu tinha medo que ele só piorasse. Fora que a família dele me odiava e me culpava por tudo que estava acontecendo. Mas o que é que eu podia fazer com isso? Foi uma amiga minha que pediu muito para que eu fosse. Fosse pelo menos conversar com ele. Quando eu cheguei, eu fui pro quarto dele. E eu fiquei muito assustada com o que eu vi. Ele estava realmente debilitado. E quando ele me viu, ele começou a chorar. Eu sabia, Rose, eu sabia que um dia você ia me visitar, porque... Olha, a culpa disso tudo é sua, viu? Minha? Você quis terminar comigo e agora, olha como eu fiquei, Rose. Você acha que não me ama, mas você me ama sim, eu sei disso. Você ainda não descobriu. Miguel... E presta atenção, eu juro pra você que se você não ficar comigo, eu posso fazer uma bobagem, viu? Para com isso, por favor, não fala assim. Eu acho que você não quer isso, né? Você quer que eu morra? É isso? Você quer carregar essa culpa pra sempre? Miguel, não faz isso comigo e nem com você. As coisas não são assim. Olha, presta atenção. Você vai ser muito feliz um dia com alguém que você realmente ame e que essa pessoa te ame também. Rose, se não for você, não vai ser ninguém, entendeu? Se não for você, eu sou capaz de acabar com tudo. Eu acabo com a minha vida. Só você pode me fazer feliz. Só você. Você não tem ideia do quanto eu fiquei assustada com isso. Eu fiquei com medo, muito medo. Muito medo de alguma coisa acontecer e ser minha culpa. Eu fiquei tão desesperada que eu aceitei namorar com ele de novo. Dessa vez nós namoramos por 3 anos e durante todo esse tempo, mesmo tentando, eu nunca amei o Miguel. Nunca mesmo. Depois desses anos todos, ele veio com a ideia de casar. E claro que eu não queria. Eu ainda lembrava das ameaças dele, sabe? Ele aqueles pensamentos, aquelas lembranças, aquelas memórias me vinham. E eu ficava com medo. E foi por isso que eu acabei aceitando o casamento. Ele marcou a data 2 vezes, porque eu sempre arrumava uma desculpa para não ir. Até o dia que eu não consegui mais evitar. O Miguel fez questão de fazer uma festa enorme para comemorar. E eu passei a festa inteira muito triste. Muitas vezes eu pensava em fugir, mas eu também não tinha coragem. Eu não podia. E se o Miguel fizesse mesmo tudo aquilo que ele falava que ia fazer? Eu sei que para quem ouve isso hoje, pode parecer simples e até fácil de resolver. Ir embora e pronto, problema dele. Mas eu não conseguia pensar em carregar uma culpa como aquela. Eu pensei que as coisas não poderiam piorar. Mas depois de casados ficou muito pior. O Miguel mudou completamente comigo. Passou a me tratar da pior forma possível. Era grosso, super estúpido, e quando chegava o final de semana, ele me largava sozinha em casa. Era uma vida muito solitária e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele sempre disse que me amava tanto, sempre foi tão obcecado por mim, e aí
quando eu virei a esposa dele, ele se transformou. Mesmo assim, a vida foi seguindo e depois de alguns anos de casados, o Miguel passou a querer ter filhos comigo. Eu confesso que eu também queria, porque sempre tinha sido um sonho e porque eu me sentia sozinha também. Então ter filhos seria uma bênção na minha vida. Assim, logo veio a nossa primeira filha, a Viviane. E ela mudou a minha vida. Finalmente eu tinha uma companhia. Finalmente eu tinha alguém para amar. Já que o Miguel continuava sendo o mesmo comigo. Pelo menos com ela, ele era um paizão. Até por isso, por ele ser um bom pai, nós tivemos mais filhos, o Wagner e a Kátia. Os meus filhos eram a razão do meu viver. Eram eles que traziam sentido para aquela vida triste que eu levava do lado do Miguel. O tempo foi passando, os meus filhos foram crescendo e o Miguel nunca mudou o jeito grosso dele comigo. A minha mais velha já estava casada e os outros já estavam indo para a faculdade. E eu continuava lá, do mesmo jeito de sempre. Eu sempre dizia que quando meus filhos crescessem, eu ia me separar do Miguel. Mas a vida reserva cada coisa pra gente, né? Quando parecia que eu finalmente poderia me libertar, meu marido começou a sentir umas dores nas pernas. E depois de algumas consultas, nós acabamos descobrindo que o Miguel estava com câncer. Naquele momento, eu até poderia ir embora. Eu poderia deixar ele ali. Mas eu não quis. Eu não ia me vingar por tudo que eu tinha sofrido, não. Essa não era eu. O Miguel passou meses de cama e eu cuidei dele todos os dias. Mas nem assim ele mudava comigo. Ele estava cada vez pior. Me tratava cada vez pior. Algum tempo depois o câncer ficou mais agressivo e ele precisou amputar a perna. E nem com todos esses tombos da vida ele mudou. O prazer dele era me tratar como lixo. Eu já não aguentava mais. E pela última vez, tentei entender o motivo dele agir assim comigo. Mas nem ele sabia explicar. Você foi muito além de uma esposa para mim. Você foi um anjo. Um anjo, Rose. Um anjo que apareceu na minha vida. Miguel, se eu sou um anjo na sua vida, por que você me trata desse jeito? Por que você me trata assim? Eu tô tão cansada de tudo. Eu não aguento mais. Sabe, eu fiz por você o que outra mulher jamais faria. Rose, eu te amo do meu jeito, entendeu? Do meu jeito. Esse é o meu jeito. Nunca foi normal. E a verdade é que eu não preciso mais de você. Depois de um tempo, o Miguel teve um infarto e acabou falecendo. Os nossos filhos sofreram muito com a perda do pai. Eles sabiam que o pai não tinha sido uma boa pessoa para mim. Mas para eles, o Miguel sempre foi um homem muito bom. Todos esses anos, eu nunca amei o Miguel. Mas eu fiz a minha parte. Cuidei dele nos piores momentos. Aguentei o que ninguém aguentaria. Às vezes, eu acho até que Deus me colocou no caminho dele porque só eu mesmo é que seria capaz de aguentar tudo aquilo. A vida não foi fácil para mim, não. Eu passei anos e anos ao lado de uma pessoa que eu nunca amei, que nunca me tratou como eu merecia. Mas dessa relação vieram meus filhos amados. E só por isso já valeu a pena. De qualquer forma, hoje eu tô sozinha. Mas eu tô bem. Eu não nego que eu ainda tenho esperanças de um dia aparecer alguém na minha vida que eu ame e que também me ame de volta. É que eu penso todos os dias
que nunca é tarde para recomeçar.